essa. Eu fui curado há 1900 anos atrás, mas eu tenho que aceitar isso. E a única coisa que me impediu de ser salvo quando eu tinha 12 anos de idade foi porque um espírito pairava sobre mim, um demônio dizendo, espere um pouco mais. Essa é a razão pela qual você não foi salvo quando você entrou na idade da responsabilidade. Um espírito, você o pegou em uma turma e aquilo pairou sobre você e continuou sobre você. Você queria fazer o correto. Não existe um homem que tenha sua mente sã que não deseje fazer o que é certo. Mas tem algo que não deixa você fazer o que é certo. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João capítulo 14, versículo 15 em diante. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Grande Criador, dê-nos entendimento, revelação da sua palavra, que todos nós possamos sair mais bem esclarecido e não confundido, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O ministério de Jesus Cristo reencarnado. Amém, amém. Muito bem. Eu creio que as pessoas podem ficar confusas, mas se o irmão Brana não falasse, eu também não falaria. Como ele falou, e a gente pode falar o que ele falou,
e o ministério nosso é falar o que ele falou, então é bom a gente não perder tempo. Muitas vezes as pessoas perdem tempo de escutar coisas que não edificam. E isso parece que está faltando a gente inteirar da eleição da gente. A gente não perde tempo de escutar uma mensagem que não edifica a gente, uma correção que não edifica, qualquer coisa que não edifica. Quando você vem aqui, você vem para aprender, porque eu também venho para aprender. Se você souber que eu aprendo enquanto prego, eu tenho apenas um esquema da pregação, rascunho da pregação que posso pregar, mas as coisas sempre vêm na hora, é aquele momento. Então hoje, pensando em falar no ministério de Jesus Cristo reencarnado. Mas você sabe, encarnar de novo. Reencarnar quer dizer encarnar de novo. Isso aqui é reencarnar. Reencarnar é reassumir a forma humana. Isto é, já teve uma forma humana, reassume a forma humana. Então, este ministério de Deus em carne foi o ministério da encarnação. Deus em Jesus. Foi o ministério da encarnação de Deus. Porque este é o corpo que Deus tem. Chama-se Jesus Cristo. Creio que devo deixar bem claro isso, para você não confundir. Esse é o corpo de Deus, certo? Porque tem um Espírito, que é a natureza do Espírito, está no nosso corpo. Nós temos a natureza de Deus em nós. E o Espírito de Deus está tomando um outro corpo. Quando o Espírito de Deus tomou o corpo de Jesus Cristo, ali estava a encarnação de Deus. Amém. É bom a gente ir vendo essas coisas. Mas quando aquele Espírito de Jesus Cristo voltou na igreja, estava reencarnando. Ele era uma encarnação. Deus em Cristo. Cristo na igreja é esta reencarnação. Ah, se o povo pudesse perceber, porque quando você tem algum conhecimento espírita, você então espera reencarnar o espírito de uma pessoa que já morreu. Então eu não estou falando do espírito de uma pessoa que já morreu. Eu estou falando do Espírito de Deus, que nunca morreu. Este pode reencarnar. Além de encarnar, ele pode reencarnar, porque ele não morreu. Mas não se prega a reencarnação de uma pessoa que já morreu e pegar o espírito daquela pessoa e passar para outra. E esse é o trabalho que Deus tem usado na Bíblia e a gente tem que acompanhar. Por que Enoque representa nós hoje? Você sabe que Enoque não representou a igreja primitiva. Enoque não representou a igreja da América do Norte. A igreja que está mostrando Enoque é nós hoje. Por quê? Porque a igreja da América do Norte, no dia
tinha o sétimo anjo. Mas no dia da noiva, da esposa de Cristo, é o dia de Enoque. Irmão Branham diz, Enoque representa a noiva de Jesus Cristo. Agora, Enoque não representa os irmãos das 7 eras da igreja. Olha para você ver. Por quê? Porque não pode representar, porque Enoque não morreu. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. E aí eu gosto daquele corinho, que nós devemos andar agora como Enoque andou. Porque Enoque andou com Deus e Deus tomou ele para si. Então a igreja agora deve reconhecer este ministério. Não é o ministério de uma pessoa que morreu, um espírito de alguém que morreu, reencarnar numa outra pessoa, isto é, tomar uma outra carne. Mas é o Espírito Santo de Deus, que se você quisesse vê-lo antes, você não poderia vê-lo, porque ele mostrou como as costas de um homem na fenda da rocha para Moisés. Para Abraão, ele veio aqui na terra em 16 elementos. Comeu com Abraão, deu ceia para Abraão. Ele estava num corpo, aqui na terra. Mas, quando ele veio em Jesus Cristo, ele veio para morrer. Quando ele veio para fazer o papel de Melquisedeque, ele não veio para morrer. Quando ele veio na casa de Abraão, debaixo da tenda do carvalho, lá no carvalho, debaixo do carvalho, ali na tenda de Abraão, ele não veio para morrer. Aqueles ministérios estavam mostrando que ele ia interceder e que ele voltaria nos dias do sétimo anjo para fazer um trabalho idêntico ao que ele fez com Abraão e Sara. Onde está a tua mulher? Está atrás de ti, na tenda atrás de ti. Aí o irmão Branham diz, a mulher sempre naquele tempo vivia atrás do marido, não na frente, o dirigindo, mas atrás, sendo guiada. Não vou mexer muito com isso, né, porque isso vai longe. Estamos meditando nesta parte do Espírito Santo, a reencarnação, e que Enoque é o tipo da noiva. Agora, se fosse o tipo da noiva efesiana, do tempo de Paulo, ela não podia morrer, porque Enoque não morreu. Então não é o tipo da noiva da América, de Laodiceia, nos dias da América do Norte, porque essa também morreu. Então Enoque representa o povo hoje que não vai morrer. Guarde bem, para poder te mostrar, claro, irmão Brana não faz parte desta noiva de Enoque. Vocês estão me entendendo? Porque irmão Brana morreu. Se eu morrer, você morrer, não faremos parte da noiva tipificada em Enoque, mas faremos parte da noiva tipificada em Moisés, que ressuscitou. Isso é o que o profeta ensina. Então, de toda maneira, somos noiva. Só que a noiva tipificada em Enoque não morre. Essa não vê a morte, porque Enoque não viu a morte. Então, nós estamos vivendo em um tempo de muito mais esclarecimento do que Deus prometeu fazer e já fez, e está completando o seu ministério neste tempo em que vivemos. Aí podemos ver Jesus Cristo, a pessoa de Deus. Você quer ver Deus? Olhe no Filho,
Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque você quer ver meu espírito? Olhe em mim. Quem me vê a mim, vê meu espírito. Estão entendendo? Assim foi o que Jesus fez. Vocês querem ver o Pai? Não tem jeito de vocês ver o Pai, vocês têm que olhar em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu sou a pessoa do Pai. Eu sou a manifestação do Pai. Eu sou a encarnação do Pai. Aí vem, depois que aquele Espírito encarnou em Jesus Cristo e realizou o ministério do dia, ele tinha que voltar, aquele Espírito tinha que voltar. Aí Jesus não podia apenas morrer, como um profeta morreu, como um dos profetas, um dos apóstolos. Jesus não podia, porque ele tinha que vir, reassumir a forma humana outra vez. Então ele não podia apenas morrer, ele tinha que ressuscitar. Porque um que morreu não pode reassumir a forma humana. Essa é a mensagem dos Espíritos. Que morre e reassume uma outra forma humana. Mas aqui nós estamos falando diferente. Estamos falando de um Espírito que não morreu. Estamos falando de Deus que veio de Espírito para a carne, morreu na carne, voltou a Espírito e reassumiu outra vez a forma humana na igreja. É isso que nós lemos aqui. Se você puder entender, a gente lê esses versículos, ele de primeiro ficava só para explicar sobre deidade. Mas dá para nós ver tudo o que precisa aqui. Ó. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Se você parar aqui, Jesus roga ao Pai e o Pai manda outro. Quer dizer, Jesus, o Pai e outro, que seria o Espírito Santo. Mas o próximo versículo já explica tudo. O Espírito de verdade, que o Pai vai mandar, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. O Espírito de verdade que o meu Pai vai mandar para vocês. Mas vós o conheceis. Esse Espírito de verdade, esse outro Consolador, que o mundo não pode receber porque eles não vê nem o conhecem, era ele. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Era Jesus Cristo, o outro Consolador, habita convosco e estará em vós. Habitar com eles era a encarnação. Estará em vós era uma reencarnação daquele Espírito que não morreu. Ele ressuscitou. Amém? Estará em vós. Por isso ele diz: não vos deixarei órfãos. Voltarei. Era ele mesmo. Se a igreja aplica esse versículo, a sua segunda vinda, então ela ficou órfã 2000 anos. Mas ele falou: não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Então ele morreu, ressuscitou e não deixou a igreja órfã, mas voltou 50 dias completando o Pentecostes. Ele voltou sobre a igreja. Agora, isso é só para tomar essa palavra, eu posso dizer uma encarnação. Eu estou dizendo uma reencarnação. É o mesmo Espírito de Deus que encarnou em Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. É o mesmo Espírito que vem e encarna na igreja. Então, ele reencarna porque ele reassume uma outra forma humana. Estão entendendo? Esta mensagem, eu sei que quanto mais a gente vai pregando, tem mais luz, mas o povo pode estar mais cego. Diz: não entendi nada daquilo. Entende?
Não entendi nada, e tem gente que não entende mesmo. Tem gente que tem capacidade de entender, mas outros não têm capacidade para entender. Mas como nós tivemos capacidade de ver o Pai no Filho, nós vimos agora o Filho na igreja. Agora, isso daqui é importante, porque o ministério de Jesus Cristo reencarnado, isto é, aquilo que foi feito em Jesus Cristo, foi feito na igreja. Mesmo que você não tenha tantas curas no Novo Testamento. Você pegando o livro de Atos para frente, e sendo que Jesus sendo um só, você pega os 4 evangelhos, tem cura até. Mas quando você pega o livro de Atos para frente, o que foi escrito já era uma reencarnação do Espírito de Deus, que morreu, mas ressuscitou. Então ele vem e encarna na sua igreja. A igreja é o corpo, é a forma. Onde poderia ela dizer: você quer ver Jesus? Olha em mim. Porque as obras que ele fez, eu estou fazendo. 7 eras da igreja. Ainda que a igreja não podia falar em todas as eras isto, porque ela perdeu no ano 300, ela perdeu o poder, ela perdeu o nome de Jesus Cristo no batismo, ela perdeu o domínio que a palavra tem sobre a igreja. Ela tinha que ser restaurada no seu final. Mas estamos chegando aqui ao ministério do irmão Brana. Eu ainda não li nada até agora, certo? Mas o ministério de Jesus Cristo reencarnado está em almas que estão em prisão agora, 116. Para mostrar para você, é o ministério reencarnado. E reencarnado é encarnar de novo. Encarnar de novo é porque já foi encarnado uma vez. Estão entendendo? Então, é o ministério de Jesus Cristo reencarnado. Estava encarnado nele, reencarnou na igreja. É aí onde você tem facilidade para enxergar o novo nome. O dia que você vê aquele mesmo Espírito que operou em Jesus Cristo, e que Jesus falou em São Lucas 17, 26 a 30, que assim como foi nos dias de Ló, nos dias de Noé, seria também nos dias da vinda do Filho do Homem. Quando você vê esta coisa realizada, um homem na terra, manifestando o ministério do Filho do Homem, você vai ver outra vez o ministério de Jesus Cristo reencarnado. Amém? Eu espero que vocês estejam vendo. É aquele Espírito num outro corpo. O que foi feito no corpo de Jesus, agora tinha que ser feito no corpo da igreja. Porque estava reencarnado, era o mesmo Espírito. E Deus não morre. O que morreu foi o corpo. O Espírito não morre. O Espírito de Jesus Cristo era o Espírito Santo. Ele não morre. O que morreu foi a carne. Deus precisava era de sangue para cobrir e acabar, cancelar a nossa dívida. Então ele verteu sangue, ele mesmo. Agora ele precisa de um povo para ele voltar naquele povo, para ele reassumir a forma humana naquele povo, homens e mulheres, moços e moças, recebendo novamente esse ministério de Deus, da reencarnação. E primeiro tinha tão medo de falar em reencarnação. Olha onde nós chegamos. Ele diz: esse povo ficou doido mesmo, eles são espíritos agora, você sabia? E o irmão Brana prega isso daqui, e eu nunca vi. Eu estou estudando a mensagem desde 1973, eu nunca vi. Mas não era para ser visto lá atrás. Agora é tempo de ver. Entende?
Agora é tempo de ver. Ontem que eu vi. De ontem para cá que eu vi. Quando o irmão Branham falou assim, olha, eu não tinha visto isso até anteontem, até a semana passada. Não é de admirar. Eu não via isso daqui, o ministério de Jesus Cristo reencarnado. Eu via o ministério de Jesus Cristo encarnado. Mas como o ministério já houver encarnado numa pessoa, em Jesus Cristo, para ele agora, aquele mesmo ministério, estar em outra pessoa, em outros corpos, seria o ministério de Jesus Cristo reencarnado. Porque ele já tinha encarnado num corpo. Agora ele estava encarnado na igreja. Então era uma reencarnação. Por isso a igreja tinha que fazer as mesmas coisas. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Se você conseguir ver isto, o dia que você ver esse homem que creu em Jesus Cristo, ele fazendo as mesmas obras que Jesus fez, você vai ter que forçosamente dizer: o ministério de Jesus Cristo está encarnado. Ele reencarnou. Onde? Em Brana. Aí está o novo nome. Quando ele reencarna esse ministério, saiu da carne de Jesus, passou para a carne da igreja, saiu da carne da igreja, ele reencarna em São Lucas 17, 26 a 30, ele reencarna num homem. São João 14, 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Isto, para fazer as obras que eu faço, tem que ser uma reencarnação. Ele crê em mim e recebe o mesmo Espírito que eu recebi. Eu recebi o Espírito do Pai e fiz as obras que fiz. Agora aquele que crê em mim recebe do Espírito que eu recebi e fará as mesmas obras que eu fiz e maiores ainda. Este é o ministério do sétimo anjo. Deus, o Espírito Santo, eu falo numa encarnação para não confundir muitas vezes a mente da pessoa, mas você vai ter que entender que é uma reencarnação, porque o Espírito Santo já esteve em Jesus, uma pessoa. Agora ele esteve na igreja, é outra pessoa. Ele esteve em Brana, é uma pessoa. Ele está em nós, é outra pessoa. E sempre é um mover do Espírito Santo. Agora, se você ver essas coisas, é a riqueza que Deus tem dado para o povo que pode ver o que Deus mandou nesse tempo. O profeta que ele mandou, o ministério que ele tem na terra, é um ministério poderoso. O mesmo que ele fez, a igreja fez. Se a igreja não fez assim em quantia, mas ela fez em pregações. O mesmo ministério que Jesus fez, aquele que crê em mim fará, foi Brana quem fez. E fez mais. Ele fez mais. Irmão Brana, antes da revelação dos selos, sempre ele dava uma explicação. Esse mais são mais obras que ele fez. Mas quando a revelação chega dos selos, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores, era o que Jesus não tinha feito. Obras maiores, o que há maior do que uma ressurreição? O que há maior do que uma cura? A ressurreição. O que há maior do que a ressurreição? É isso que o povo precisa aprender. Maior que a cura é a ressurreição. A cura é o penhor da ressurreição, mas a ressurreição é também um penhor. Se você tem a cura, você tem a ressurreição. Se você tem a ressurreição, você tem ela como um penhor do quê? A palavra falada. O que foi que Jesus fez? Converteu água em vinho. O que foi que Jesus fez? Pegou o morto e o ressuscitou.
Você vê o trabalho dele. Isso é o que Jesus fez. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos e trata de mais de 5.000 homens. Devia ter quase 20.000 pessoas. Grandes obras Jesus fez. Mas o que é obras maiores? Obras maiores é dizer, haja esquilo e houve esquilo. É a palavra falada. Haja e houve. Esse é o ministério que retornou no último dia à igreja, e esse é o ministério maior, porque é uma reencarnação de Jesus Cristo. Por isso o povo do tempo do irmão Brana não entendeu o irmão Brana e chamou o irmão Brana de Jesus Cristo. Mas era diferente. Jesus Cristo, o ministério, estava reencarnado em William Brana, para trazer a nós o quê? Não mais o nome de Deus. O nome de Deus nós já sabemos. O nome do Pai nós já sabemos. Agora nós precisávamos saber o seu novo nome. Mas o seu nome foi dado na encarnação. O seu novo nome é dado na reencarnação. Ah, não pode isso aí. Eu estou mostrando claro para vocês. Esse Espírito é de Deus. Você não pode crer numa reencarnação do Espírito do meu Pai que morreu e vai entrar num outro menino que eu vou ter. Nunca. Nenhum dos dois vai acontecer. Porque o Espírito do meu Pai não pode entrar em mais ninguém. Mas o Espírito de Deus não morreu. O Espírito de Deus não morre. O que morreu foi o corpo de Deus, foi a carne de Deus. Mas o Espírito de Deus, a natureza de Deus, não morre. Ela voltou na igreja, reencarnou na igreja. O que a coluna de fogo falou para Saulo? Eu sou Jesus. Estava agora numa coluna de fogo. Não era carne mais. Oh, mas então ele voltou ao Pai. Sim, ele voltou ao Pai, voltou ao Logos, voltou à coluna de fogo, voltou a Espírito. Para que ele pudesse então agora se derramar e reassumir uma forma humana na igreja. Vou repetir isso daqui, porque o versículo é base para o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Quer dizer, o Espírito de verdade, o mundo não vê, nem o conhece, porque eles não podem receber. Mas vós o conheceis. Conheceis quem? O Espírito de verdade. Mas como conhece? Porque ele habita convosco. Quem era que habitava com eles? O Espírito de verdade, mas o corpo é Jesus. Mas era o Espírito de verdade que estava habitando com eles. Mas quando foi no Pentecoste, o Espírito de verdade não estava habitando com a igreja, estava dentro da igreja, estava incorporado na igreja. Hoje eu estou usando até as palavras que o Espírito está usando. O Espírito estava incorporado na igreja. Aí eles ficam doidos. Agora sim. Agora, tem gente aí que está esperando o irmão Brana voltar. Olha para você ver. O que não pode. Esperando o irmão Brana voltar, eles têm uma cadeira, eles têm um prato, tem os talheres, esperando o irmão Brana para chegar e comer na casa deles. Eles estão pensando tudo o contrário, porque eles não viram a revelação, eles não viram que Brana foi Deus em carne, eles não viram que aquela foi uma reencarnação de Deus, que não era agora só o corpo Jesus, era o corpo da igreja, não é só o corpo Brana, é o nosso corpo também. O Espírito Santo quer tomar forma
em nós, reassumir a forma humana. Chega um tempo que você é uma célula, chega um tempo que você é um embrião. Mas tem que chegar o tempo que você nasce, que você é uma pessoa. Nós tivemos aí 40 anos formando um embrião. Até que nasce. E ele diz, essa mensagem é falsa. O outro diz, não, eu ouvi a mesma coisa e examinei. É igualzinho que o irmão Brana pregou. O que esse homem fala é o que o irmão Brana falou. O que eu escuto nesses CDs é o que o irmão Brana falou. O que é isso? Qual espírito estava encarnado em William Branham? Eu quero que vocês vejam isto. É o mesmo espírito. É Deus em morfe. É o mesmo espírito. Mas o corpo, ele muda. O corpo é morfe, ele é uma mudança. Então ele vem no corpo de Jesus, ele vem no morfe da igreja, ele vem no corpo de Brana, ele vem no nosso morfe, nosso corpo. Aleluia. Muito bom. Até eu estou gostando. Como o irmão Brana diz, estou me sentindo religioso. Umas coisas dessas, o espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque eles não conhecem, mas vós o conheceis. O espírito de verdade estava encarnado em Jesus, mas agora ele tinha que deixar aquele corpo de Jesus, reassumir um outro corpo, que era a igreja. Ele habita convosco, o outro Consolador, o Espírito de verdade, habita convosco. Era ele. Era o Espírito de verdade habitando com eles num homem chamado Jesus. E estará em vós. Era o Espírito de verdade agora não habitando com eles, mas dentro deles. Estará em vós. Foi o que aconteceu no Pentecostes. Talvez não dá tempo de eu ler tudo, mas eu deixa eu expor meu pensamento, o que eu vejo dentro da mensagem que estou pregando, é que o mesmo Espírito que fez William Branham pregar revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, o mesmo Espírito Santo que mostrou para o irmão Branham que quando viesse o ministério do Filho do Homem, a era de Laodiceia havia terminado. A festa das trombetas, 205, 206, hoje tem se cumprido essa escritura, 108, é o mesmo Espírito que pregou através do irmão Branham que o Cordeiro tinha que sair do trono para poder revelar os selos. Olha para vocês verem, é o mesmo Espírito que estava operando em William Branham, é o Espírito Santo, é o outro Consolador, que agora estava atuando como revelador. Era o mesmo Espírito que veio e habitou em nós. Estamos aqui agora reassumindo. O Espírito Santo em nós reassume a forma humana. Outra vez. Ele morre, ressuscita, sai de perto dos discípulos. 40 dias ninguém o vê. Logo ele desce no Pentecoste, reassume a forma humana outra vez. E o povo podia ver. E eles diziam, mas estes homens não sabem ler, não sabem escrever, é um analfabeto. Mas o que está escrito lá? Mas eles andaram com Jesus. O que eles fizeram estava provando que o Espírito Santo que tinha encarnado em Jesus estava agora reencarnado na igreja, em João, em Pedro. Era o mesmo Espírito, porque o corpo foi que morreu, mas ressuscitou. Até para isso, tem que haver, para uma reencarnação,
Não pode aquela pessoa apenas morrer. Guarda isso. Ela não pode apenas morrer. Ela tem que ressuscitar. Jesus morreu, mas ressuscitou. O mesmo Espírito que operou numa carne, se encarnou em Jesus. Era o Verbo, a encarnação do Verbo. Agora, reencarna na igreja. E eu queria que vocês vissem o mesmo Espírito que operou e pregou em William Branham. Esse mesmo Espírito tem pregado aqui. O mesmo Espírito que pregou. Eu não estou dizendo o mesmo Branham, o mesmo Espírito. Por quê? Porque Deus reassumiu uma forma humana, outra vez. Deus reassume uma forma humana, porque Ele vem, encarna de novo, encarna, entra, reassume uma forma humana, para que o povo possa ver. Deus é Espírito, mas Ele queria ser como nós, para que nós, humanos, pudéssemos ser como Deus. Foi para isso que Ele preparou o caminho, proveu o método, para que nós pudéssemos chegar lá. Ele não era visto, mas Ele quis ser visto. Deus é Espírito, ninguém nunca o viu. Vai na Bíblia, 1 Timóteo, 2 Timóteo, ninguém jamais viu a Deus. De São João, o Filho, aquele unigênito que está no seio do Pai, o fez conhecer. No seio está a palavra. E aquela palavra estava materializada, estava em carne. Então fez conhecer Deus, que é Espírito. Amém? Então, olha, vamos para vocês caminhar direitinho nisso. Deus não era visto. A irmã Brana diz, perguntas e respostas sobre Gênesis, lá do parágrafo 7 ao 10 mais ou menos. A irmã Brana diz que o primeiro que Deus criou foi Ele mesmo. Ó, só a irmã Brana para pregar e eu para crer. Porque Deus é um ser incriado. Quando Ele criou a si mesmo, aí eu já entendi. Ele criou a si mesmo de uma forma para ser visto. Aí Ele criou a si mesmo numa pequena luz branca, que nós conhecemos como o Logos de Deus. Daquela pequena luz branca, aí Ele vem, faz um homem. Mas Ele tinha vontade de ser como o homem. Eu quero ter um corpo igual a você. Eu quero ter um corpo igual a um homem. Deus não quis ser uma mulher. Se você, homem, tem algum pensamento errado, é seu. Mas Deus nunca quis ser uma mulher. A palavra na Bíblia nunca foi uma mulher. A palavra foi homem. A igreja é uma mulher que tem que estar em obediência à palavra. Mas Deus não é uma mulher. Eles tinham a deusa dos Efésios. Deus nunca teve isto. Deus nunca foi uma deusa. Deus sempre foi um Deus. Foi Elohim. Se as pessoas pudessem vê-lo agora, Deus queria ser apalpado. Ele é Espírito. Para começar, Moisés diz, eu quero ver sua face. Ele diz, não, ninguém verá minha face se não morrer. É ver e morrer. Tá bom. Mas eu vou passar na fenda da rocha. Ele passou ali na fenda da rocha. Aí Moisés viu as costas de um homem. Aí você vem na mensagem de William Branham, o desvelar de Deus, ele diz, você sabe o que era aquelas costas? Eram as costas de Jesus, dilacerada ali no Calvário. Eles estavam mostrando as costas de um homem. Aquele homem era esse. Mas ele tinha que ser visto, palpável. Tinha que ser como nós. Deus passou pela dor. Deus passou pelos problemas. Deus passou pela tentação. Ou você pensa que Deus não sabe nada dessa tentação de mulheres que tem hoje? Ele passou por tentação lá atrás.
mas não caiu em tentação. E ele ensinou a oração para nós fazermos: não nos deixe cair em tentação. Em outras palavras, eu posso ser tentado, mas não me deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Aleluia. Que riqueza que a gente tem, não dá valor. Que riqueza, que coisa. O que estamos fazendo na terra, Deus reassumiu forma humana em você, em mim. Deus reassumindo uma forma humana. Deus teve uma forma humana, não reassumiu. Teve uma forma humana, foi a encarnação do Verbo em Jesus. Porque já é uma pessoa. Mas quando ele faz aquele ministério naquela pessoa e avisa que outra pessoa vai chegar, ele é o Filho do homem. E ele avisa, assim como foi nos dias de Noé e de Ló, também será nos dias da vinda do Filho do homem. O que ele está dizendo? Esse ministério que vocês veem encarnado em mim, vai reencarnar em um outro homem nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Quando você vê esses dias na terra, olha para um ladinho ali que tem Deus encarnado. Que o Filho do homem está num homem, que Jesus Cristo está em carne humana. Olha ali, aí vocês veriam Brana, o que os Estados Unidos não pôde saber disto com clareza, e nós sabemos aqui pela misericórdia de Deus. Amém. Aleluia. Ele habita convosco e estará em vós. Então você sabe, já cheguei lá. Deus queria ser um homem, por isso ele foi Jesus. Jesus era Deus, porque Deus queria ser homem. Deus é espírito. E aí gerou um corpo por obra do Espírito Santo, sem Maria sentir qualquer sensação. Foi a obra do Espírito Santo quem gerou a Jesus Cristo. Quando todas as nossas gestações de mulheres têm que aparecer a sensação, a emoção carnal, Maria não sofreu isto quando o Espírito Santo chegou. Ela não sofreu um abalo carnal, um sentimento carnal, sensualidade. Ela não sentiu. Ela só recebeu a palavra do anjo. Não tem que ter emoção. Eu vou chorar bastante para Deus. Deus saber, não, que Deus não quer saber se você chorou, se você gritou, se você pulou, quer saber se você recebeu. Tem gente que pula e grita e não recebe, pula e grita e não conhece nada, porque não recebe o novo nome. Será revelado nos trovões, e os trovões foram revelados nos 7 selos. Então agora, Deus queria ser um homem, Deus já foi um homem, só que Deus não ficou satisfeito. Ele dizia: eu quero ser um outro homem. Irmãos, Deus quis ser um homem para morrer, para nos salvar, porque sangue de profetas não podia nos salvar. Nenhum sangue de profeta podia nos salvar. Porque Deus, era Ele que tinha o atributo de Salvador. É Ele quem tinha que gerar um corpo e morrer aquele corpo para poder me salvar, verter sangue. Então Deus se fez Jesus. É uma mensagem que o irmão Branham diz assim: Deus cancelou a si mesmo de Deus e desceu aqui numa forma humana. Cancelou a si mesmo de espírito e veio numa forma de homem. Só que ele veio por obra do Espírito Santo. Para quê? O que ele estava mostrando com aquilo? Ele estava dando a oportunidade para nós, que nós sempre, um homem apenas mortal. Ele diz: mas agora, vocês tiveram durante todos esses milênios o sangue de bodes, de touros, de cabras, para poder cobrir o vosso pecado. Mas agora vem um novo sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe o que vai acontecer agora com você? Agora você pode deixar esse Espírito entrar em você, porque a vida animal, a vida do animal está no sangue. Então quando o sangue corria, então ali ia a vida do animal. Agora com Jesus Cristo, a vida dele
pode retornar. Irmão Brandt diz, lá no Velho Testamento, a vida não podia retornar sobre o pecador, porque o sangue era de animais. Mas aqui no Novo Testamento, a vida, o qual é o Espírito Santo, que saiu do Filho, é a vida, retorna sobre o pecador arrependido e o enche, o abençoa. É isso que Deus tem feito. Mas depois de tudo isso, o que Deus em carne, Jesus Cristo diz, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Jesus não estava falando da vinda de um homem outra vez igual ele. Jesus não estava dizendo da vinda de um Filho do Homem que seria como ele, que ia salvar, que ia morrer para salvar o povo. Ele estava falando da vinda do Filho do Homem agora, que nasceria um homem de uma mulher. Ele nasceu de mulher, mas por obra do Espírito Santo. Agora ele está falando em São Lucas 17, 26 a 30, da vinda do Filho do Homem, que seria Deus mesmo num homem, que nascesse do sexo. Deus queria ser igual eu, igual você. Hoje o nosso tempo se foi, mas Deus queria ser igual a gente. Então, se você, Deus é eu hoje, Deus é você hoje, um homem. E o que é a mulher? É a igreja de Deus, é a esposa de Deus, é a que ouve Deus. Ela não está em capacidade de ouvir Deus. A igreja não está em capacidade de ouvir Deus, porque a mulher não está no espírito de capacidade para ver Deus, para obedecer seu marido, para ouvir sua palavra, para crer nele. A igreja também não está em capacidade de ver Deus, de crer em Deus, de ler os selos e saber se é Deus, é Jesus Cristo. Mas a esposa verdadeira de Cristo está ali. É isso daí mesmo. O Senhor pregou os selos, isso é verdade. O seu novo nome, o seu nome foi posto num corpo para nos redimir, mas o seu novo nome foi posto num corpo para revelar a palavra. Ele reassumiu a forma humana. Vou ler só esse parágrafo, porque não vai dar tempo mesmo. Terminando. O ministério de Jesus Cristo reencarnado. Almas que estão em prisão agora. 116. Tradução da voz de Deus. Os mistérios, me perdoe, os ministérios devem ser o mesmo. Irmãos, eu já li isso aqui. Várias pregações eu já li e não vi. Então não é de duvidar que as pessoas também escutam a gente pregar e não entendem nada. Eu li e não vi o mesmo parágrafo. Os ministérios devem ser o mesmo, tanto que ele disse, eu vejo alguns de vocês anotando as escrituras, São João 14, 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Preguei esses dias mesmo aí, veja as obras, pregando aos perdidos. Estas são as obras. Eles querem ver as obras, ou curando enfermo, ressuscitando morto. Não, o Brana já esclareceu aqui. Veja as obras. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Veja as obras. Pregando aos perdidos. Pregando a você que não crê. Pregando a você perdida que não crê. Você perdido que não crê. Mas pregando aos salvos. Esse é um ministério que tem uma pregação dupla. Prega aos salvos que têm esperança e aos que não têm mais nenhuma esperança. Ele diz, veja as obras, pregando aos perdidos, curando os enfermos, e então ao impossível de algum dia ser salvo. Olha, pregando aos perdidos, veja as obras, pregando aos perdidos, curando os enfermos, e então depois pregando ao impossível de alguma vez ser salvo, de algum dia ser salvo. Está vendo?
A obra continuou exatamente do mesmo modo. Eles dizem, é do mesmo modo que curou e você cura também. Ressuscitou, você ressuscita também. Não, agora essa obra é da terceira puxada. Qual foi a terceira puxada? Veja as obras, pregando aos perdidos. Veja, almas que estão em prisão agora. Pregando aos perdidos. Então, isto tem sido, que eu possa colocar assim, o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja nestes últimos dias. E eu posso entender melhor, irmão Brana, porque irmão Brana diz o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja e não falou nele. E o ministério não pode reencarnar na igreja sem que primeiro reencarne no pregador. Se a igreja tem um pregador que os trovões não reencarnou nele, que ele não ouviu o som outra vez dos trovões, do novo nome, a igreja também não vai ouvir nada. E nós vamos ter um povo, um grupo de gente na igreja, preso à riqueza, preso a dinheiro, preso a conforto, preso a tantas coisas bonitas, menos presa da palavra. É tempo do eleito reconhecer isto. O ministério de Jesus Cristo reencarnado primeiro em William Branham. Aquele ministério foi tão bem reencarnado que o que Jesus fez, ele fez. Ele diz assim, Jesus ressuscitou 4, nós temos 8. Nós temos vários. Elias operou 4, Eliseu operou 8. Agora, como foi isto? O ministério estava sendo pregado, reencarnado. Aquele mesmo ministério que estava encarnado num homem chamado Jesus, agora depois de 2 milênios, reencarnou num homem chamado William Marion Branham, o 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. E reencarnou outra vez na igreja em Apocalipse 10, de 8 a 11. Isso é o ministério de Jesus Cristo reencarnado. Veja as obras, pregando aos perdidos, curando os enfermos e pregando para aqueles que em nenhum dia mais pode ser salvo. E ele diz, isso é o que muitos de nós cremos. Cremos nisso, não cremos? Você pode não saber explicar, alguém vai dizer, o senhor pastor pregou, está com espírito de espiritismo. Mas o William Branham sabia entender isso, pregar isso, e você deve saber colocar isso tudo em ordem. Só o Espírito Santo para fazer isso por nós hoje. Se não fosse uma reencarnação dele, nunca saberíamos nada disso. O Espírito Santo não trabalha sem um corpo. O diabo não trabalha sem um corpo. O diabo tem que ter um líder na música sertaneja, na música popular, no samba, no rap, no rock, no rock. Tem um outro lá também, parece que reggae, né? Reggae. No reggae. Olha, o diabo tem que ter alguém para ele encarnar. E aquele é o líder. O líder. O diabo está trabalhando através. Não vou nem falar em outras coisas. O diabo tem que estar. Ele precisa de um homem. O diabo precisa de um homem para encarnar, para reencarnar. Aí o trabalho de Satanás é assim. Ele vem encarnando. Os homens morrem, mas os espíritos nunca não. Esses espíritos não morrem. Operou em Caim, operou em Balaão, operou em Ananias, no tempo de Jeremias, operou em Judas Iscariotes, operou no anticristo, operou no falso profeta, e agora vai operar na besta. É o mesmo demônio. E o Espírito Santo também é o mesmo. Haja luz e houve luz. Operou nos profetas, operou em Moisés, operou em Josué, recebeu um nome em Josué. Operou em Jesus,
operou em Pedro, Paulo operou em Brana, é o mesmo Espírito Santo operando hoje em nós. Ele precisa de um homem. O diabo tem um líder, Deus tem um líder. Em cada época, o diabo tem um líder. E Deus, em cada época, tem um líder. O diabo em Morfe. Você procura Judas, não acha mais. Aí você vai encontrar o Alexandre Latueiro, no tempo dos apóstolos. Aí você procura Alexandre Latueiro, que causou muitos males. Você não encontra mais. Aí você vai encontrar o anticristo. Aí você vai encontrar um papa. Você vai encontrar ali no ano 325. Mas morreu. Encarnou no outro. Outro. E até que diz a Bíblia que ele caminha para a perdição. E Deus está encarnando Jesus na igreja, nos mensageiros das eras, em William Brana e agora na noiva final. Encarnando não para a perdição, para a salvação, para o arrebatamento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá de pararmos e ouvirmos estas tão grandes verdades. Eu sei que muitos podem nem crer, Pai, ficar confuso, se enrola tudo, Senhor. Mas o eleito, ele é esclarecido, o eleito, ele entende, ele ouve dizer, eu sei o que é isto, eu sei o que eu ouvi, eu recebi esta palavra, eu sei, esta é a verdade de Deus para esse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é bom, Ele é conselheiro, Ele é o sacerdote em ação, Ele é o profeta que veio, Ele é o rei que em breve virá, quer o mundo aceita ou não, pra morrer veio como Cordeiro de Deus, pra reinar virá como leão. Coroa de espinhos da fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será, ele é o rei que muito em breve há de vir. Coroa de espinhos da fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será, ele é o rei que muito em breve há de vir. Ele é o esplendor de sua glória, ele é o mais elevado de todos. Herdeiro é também criador, é santificador, é o pináculo de tudo. Creio que você já percebeu que eu estou falando do Filho de Deus. Veio ao mundo e nos deu sua luz, ele é o rei dos judeus e o seu nome é Jesus. Coroa de espinhos da fronte levou, quando lá no Calvário morreu.
Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será, ele é o rei que muito em breve há de vir. Ele é o rei que muito em breve há de vir.